Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar sobre as eleições deste ano de 2012 com o professor Gustavo Ferreira, advogado especialista em direito eleitoral. Professor, desde o último dia 6, o período de campanha está aberto, mas as pessoas não conseguem visualizar ainda fisicamente essa campanha, ou seja, o santinho, o cartaz, aquela abertura lá nos muros que são cedidos ou que são de alguma forma locados, a gente não consegue visualizar. O que é que está acontecendo? A legislação permite, mas não permite tudo? Quais são os detalhes nessa questão? Bom, vamos lá. Eu acredito que a partir de agora isso vai ser mais visualizado, explícito. De fato, como você bem mencionou, a propaganda pode começar a ser feita a partir do dia 6 de julho. No entanto, tem um detalhe muito importante. O candidato só pode fazer gastos a partir do momento que ele fez o registro, tem CNPJ, abriu conta e foi feito comitê financeiro. Então, registro, CNPJ, que é um CNPJ do candidato, que a Receita emite automaticamente. Conta bancária do candidato, não é dele, pessoa física, do candidato, e comitê financeiro do partido dele funcionando. É só a partir daí que ele começa a receber recursos? Somente a partir daí ele pode começar a receber recursos, inclusive os próprios, não só de doação, inclusive os deles. Minha para mim mesmo também vai acontecer a partir daí. E que ele pode começar a ter despesas. Vou dar um exemplo até na minha área. Não dá para gastar antes de receber, não. Né? Isso, pode não. Pode ter um problema um pouco mais adiante. Inclusive, vou até dar um exemplo bem corriqueiro. Você falou de muro, que é um exemplo que eu uso muito para orientar os candidatos na minha área. O pintor, eu contrato pintor hoje, estou sem CNPJ, estou sem conta, mas olha, é um pintor que eu conheço, vou contratar hoje com compromisso de pagá-lo dia 30 de setembro. Ele sabe que eu sou bom pagador, ele confia em mim, então não tem problema. Tem problema. Você não pode sequer firmar o contrato com ele sem ter a conta aberta. É uma situação assim, absurda, mas é uma situação real. Isso vale para todo mundo? Todo candidato a vereador, todo candidato a prefeito, mesmo naquelas localidades, por exemplo, onde possivelmente não haja a presença de um agente financeiro? Vamos lá, nas localidades onde não haja nem agência bancária, nem correspondente bancário, se tiver um correspondente bancário, já é obrigado a abrir. Ou os municípios com menos de 20 mil eleitores para os candidatos a vereador. Então vamos lá, vereador, vice-prefeito, prefeito, onde não tem agência bancária nem correspondente bancário. E nos municípios com menos de 20 mil eleitores, para os vereadores somente, eu não sou obrigado a abrir conta bancária. Então desses 4 requisitos, cai um. Cai a exigência de conta bancária, mas continua a exigência do CNPJ dele, continua a exigência do registro do CNPJ e do comitê financeiro. Proporcional. Só majoritária, candidatos a prefeitos terão que... Se tiver agência bancária, correspondente bancário, tem que abrir. Detalhe, o vice também tem que abrir? O vice ele pode deixar de abrir, mas para isso ele tem que ter informado, teria que ter informado na sua ata lá atrás, as atas se encerraram, pelo menos formalmente dia 30 de junho, de que ele não vai fazer gasto nenhum e todas as despesas dele serão as despesas junto com o candidato a prefeito. Nós temos aqui na cidade de Maceió 8 candidatos a prefeito. Esse quadro pode se alterar? Pode. Nós poderemos ter menos ou poderemos ter mais também? Mais provável menos. Explico. Na hora que eu dei a entrada no registro dia 5, eu limitei com quem eu estou conversando. Eu limitei as coligações postas, as candidaturas postas. Esse quadro pode ser reduzido apenas se algum desses candidatos desistir. Apenas se um desistir. Sim. O partido não quiser substituí-lo. A modificação, a substituição vai ter que estar dentro dos partidos da coligação ou ainda posso refazer essa coligação? Para refazer a coligação é um processo muito mais complicado. Existe questão de interferência de diretórios partidários, é uma situação... É possível, mas é uma situação muito mais complexa. Eu não posso cooptar partidos que estão em outra... Não, agora não. Coligação. Não. Isso pelo menos não pode mais ser modificado. Isso com certeza não pode. Voltando à questão da propaganda. Agora, desculpa, em relação à substituição, que faltou a gente dar... Certo, a substituição. Eu preciso substituir quando se trata de cargo majoritário. Proporcional não, se entende que é o partido de quem está saindo, quem está sendo substituído. Mas quando é cargo majoritário, o partido de quem está saindo do substituído tem direito de preferência. Se o sujeito é do partido X, é uma coligação X, Y e Z, eu vou perguntar para o X se ele quer indicar o substituto primeiro.
Se ele não quiser indicar o substituto, aí sim eu vou para o resto da coligação, para o Y e para o Z, para saber se eles vão indicar alguém. Para saber se eles vão indicar. Exatamente. Situação bastante interessante vive a cidade de Maceió no que diz respeito a proporcional. As coligações foram feitas. Sim. Nós tivemos as convenções realizadas. O número de candidatos está aí postos. Alguns, levando em consideração o número de 30 vereadores, outros levando em consideração de 21 vereadores. Aquele que teve um pouco mais de paciência fez com 21. Caso esse número venha a ser alterado, porque nós já temos decisão da queda da liminar por parte do Tribunal de Justiça, que dava direito a 30 vagas e não 21. Estes poderão aumentar. Minha preocupação, minha pergunta, minha indagação vem, que acontece com quem fez a convenção com o fundamento de 30. Qual é o critério para tirar A e não B dessa jogada? Aí é um critério interno. Que critério é esse? Critério interno. É o que a gente diz na Justiça Eleitoral. Mais dono e mais próximo do dono do partido. Assunto interna corporis. Aí o partido vai resolver se vai fazer por sorteio, porque tem mais visibilidade eleitoral ou viabilidade eleitoral. Uma pesquisa eleitoral poderia ser um elemento... Mas é um problema para o partido coligação. Ele vai ter que resolver isso. Isso tudo acontece por conta de que não ficou claro, sim, na modificação da lei orgânica do município, o número exato de vereadores, que é de competência da própria Câmara. Sim, na verdade, foi entrado com mandado de injunção, é uma medida entre as judiciais cabíveis. Pessoalmente, veja só, direito não é ciências exatas, né? Cada um pode dar uma opinião diferente. Há quem diga que esse mandado deveria ter sido impetrado junto à Justiça Comum e não eleitoral. Mas, exato, junto à Justiça Comum e perante o TJ através de ADIM por omissão. Pois é, o início ADIM é uma foi... ação direta de inconstitucionalidade, omissão porque é obrigação da Câmara se pronunciar e a Câmara não se pronunciou. O início foi eleitoral. Foi negado, então voltou-se para a comum. Que com todo respeito, o caminho era fazer uma consulta ao TRE. O TRE respondeu várias consultas dizendo que não era matéria dele. Então, desde a primeira que ele disse que não era matéria dele, já não adiantava insistir ali. Entendeu? Entendo nesse sentido que a Justiça Eleitoral daqui operou bem. O que faltou da Câmara foi chegar e entrar com a medida, ou de quem tivesse interesse, perante a Justiça Estadual, se a própria Câmara não resolvesse. Agora, professor Gustavo, nós estamos aí no período eleitoral, propriamente dito. A campanha está aberta, algumas coisas já podem ser feitas. Por exemplo, na internet, o que é que a gente, enquanto candidato, pode fazer? O candidato pode, desde que seja em provedor nacional, por que não provedor externo? Porque fica muito difícil para a Justiça Eleitoral acessar um provedor instalado em outro país. Ele pode ter sua página nas redes sociais, ele pode criar um blog, desde que seja gratuito. Desde que seja gratuito. Ou se já tiver com CNPJ, conta aberta, né? Aí contratar alguém para fazer isso. Com dinheiro na conta, né? Com dinheiro na conta, já poder fazer esse procedimento. Então, assim, o candidato ele já pode fazer sua divulgação. Agora, detalhe importante. Pode mandar mensagens, aqueles famosos spams, né? Para várias pessoas. Pode, desde que ele tenha um link de desabilitação. Se ele vai mandar para o Elisa, ele tem que botar um link. Caso não queira receber essa mensagem, clique aqui. Você poder clicar lá e não receber mais a mensagem. Twitter e Facebook seguem o mesmo caminho? Mesmo caminho, que entra na questão de rede social. Entra dentro da questão e ele pode abrir agora, inclusive porque são gratuitos, não tem despesa nenhuma. Eu posso continuar a fazer comício, outdoor, distribuir camiseta, não, outdoor, santinho? Vamos lá. Enfim. Outdoor não pode, está proibido desde 2006. Né? O que eu posso, no máximo, inclusive até para escapar da história de tentar fazer outdoor, sem ser outdoor, pegar um muro grande, né? A propaganda não pode ser superior a 4 metros quadrados. 2x2 ou algo nesse sentido, desde que dê no máximo 4 metros quadrados. Eu posso distribuir santinho? Sim, posso distribuir santinho. Posso distribuir camiseta, adesivo. Não, adesivo eu posso. A tampa da panela, depois a panela. Adesivo eu posso. Camiseta, panela. O pé esquerdo do sapato. O pé esquerdo direito depois? Não. Não. Você não pode dar nenhum benefício ao eleitor. Nada que seja benefício. Uma caneta é benefício, não pode. Mas vamos na tampa da panela que é mais grave. Eu dou tampa da panela agora, eu dou a panela agora e a tampa depois. Panela de pressão, né? Em crime eleitoral também, que a compra de voto, ela não é só crime, ela é punido com o que a gente chama de ilícito civil eleitoral. O ilícito civil eleitoral, ele gera a perda do registro de candidatura e inelegibilidade por 8 anos.
com a mudança da lei complementar 135. Então, você tem o registro cancelado, não pode ser mais candidato e ainda fica inelegível por mais 8 anos. Em linhas gerais, tudo que eu gastar vai ter que ir para a minha conta. Sim. Vai ter que ter um recibo, seja Exato. mesmo aquilo que é meu carro, por exemplo, eu preciso fazer um recibo para a campanha, do uso depois do carro. do uso e depois a devolução, outro Exato. recibo devolvendo. Quantas prestações de contas nós deveremos ter durante esse período? Os candidatos vão ter que fazer 3 prestações de contas. Uma dia 6 de agosto, uma 6 de setembro, são as prestações parciais, e uma prestação de contas final, 30 dias após o encerramento das eleições. Perdendo ou ganhando, a sobra de campanha é do candidato, é da esposa, da primeira dama? Não, a sobra de campanha é do partido, do cachorrinho? é do partido ao qual ele pertenceu, ou coligação, se ele estava na coligação. E por isso que a gente, quando você falou, vou ceder o carro, filho, ceder o uso. Porque se você fizer a doação do carro, o carro vai ter que ficar. Agora, você tem que ceder só o uso do vai carro. tudo mesmo para a conta de campanha? Os votos comprados vão também? Vai ter compra de voto não pode ter. Não pode ter. Essa é uma contabilidade perigosa. Se tiver compra de voto, pode haver, reitero, cancelamento do registro e inelegibilidade por 8 anos. E com cancelamento do registro, perda do mandato. Muita gente não leva em consideração aspectos que são bastante pequenos dentro da prestação de contas e termina um pouco mais adiante com essas prestações sendo negadas, não são absorvidas como sendo aprovadas. Esse ano o TSE deixou claro de que quem teve contas rejeitadas no período eleitoral passado pode se candidatar. O senhor acredita que é algo que deve se repetir ou não mais se repetirá a partir de 2014? Olha, há uma movimentação para regular isso melhor. Na verdade, da maneira que foi baixada, com todo respeito, a medida estava sendo excessiva. Falou em desaprovação. Existem desaprovações e desaprovações. A hipótese mais comum, hoje no Educativo Ilustrado, a gente estava ouvindo Maurício, que é contador, e ele mencionou isso bem. A hipótese mais comum de desaprovação de contas foi esquecimento de mencionar o uso do próprio carro. Ou seja, detalhes. Mas o senhor acredita que será? Eu acredito que haverá uma regulamentação a futuro para separar, vamos dizer assim, o joio do trigo. Em determinados casos não serão mais passíveis, inclusive, de registro de candidatura. Porque aí você, na verdade, não é um mero... Agora, esses casos, reitero, eles correspondem a no máximo 1%, os casos graves. Algo... Os 99% mas foram tem que chegar, detalhes. Né? A condição não adianta a gente apresentar uma conta se não há necessidade de ser aprovada. Sim, aí perde o sentido da prestação. Perde o sentido da prestação. Agora, professor, desculpa, eu quero lhe agradecer. Não, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós estaremos de volta aqui no Pauta Especial, acompanhando aí todo esse processo eleitoral. Tá certo. Eu que agradeço, Elisa, agradeço a todos que estão nos assistindo por estar aqui falando mais um pouquinho sobre direito eleitoral no ano de eleição, que é melhor ainda. Pois é, e para você vai um recadinho, né? Não venda seu voto, não venda. Vote em quem você realmente acredita que será o melhor para a sua cidade. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira e, é claro, eu conto com você.